Olá a todos, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Nós estamos no dia 272, graças somente a Deus, e agora são 19h55 no momento em que eu estou a gravar. E dou mesmo graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá a nós de estarmos na Sua Palavra dia após dia. Mesmo que seja gravação, mesmo que seja ao vivo, mesmo que seja só áudio, o que interessa é a Palavra de Deus. Por isso, sou grato mesmo a Deus por esta oportunidade dia após dia. E sei que vocês que estão aí e que querem verdadeiramente a Palavra de Deus, sentem-se igualmente gratos e em oração para que Deus seja louvado. E isso é verdade. É a única verdade e o único foco que nós temos aqui. Por isso, glória somente a Deus. Se Deus permitir, hoje iremos ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, Ezequiel, capítulo 25 e Lucas 22. Podem ir abrindo as vossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, enquanto eu vou orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos verdadeiramente gratos e agradecidos em todo o coração, em todo o nosso ser. E não apenas da boca para fora. Por toda a graça que Tu nos dás. Se nós estamos aqui hoje a falar da Tua Palavra com esta liberdade e mansidão, é somente por causa da Tua graça. Peço oração verdadeiramente pelas pessoas que não têm esta liberdade nos dias de hoje e que são perseguidas por pregar a Tua Palavra, por espalhar o Teu Evangelho. E que se mantenham firmes nas promessas da vida eterna e não o que aparenta aos nossos olhos. Faz-nos ter um coração completamente contrito, um espírito quebrantado, para a Tua honra e glória em todo o tempo. E a palavra que vamos ler seja manifestada aos nossos corações consoante o Teu Espírito Santo, consoante ao Teu Espírito Santo lhe apraz, e não conforme uma espécie de inteligência artificial que nós possamos ter, porque não é muita sabedoria que nos faz ser verdadeiros cristãos, porque o próprio Cristo, o Teu amado Filho, Ele disse: obrigado, Pai, graças Te dou, Pai, por teres escondido isto aos ricos e aos sábios deste mundo e por teres dado aos pobres e aos pequeninos. Glória somente a Ti, Pai. Por isso é que nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão e por isso é que somos gratos, Pai, por sermos e permanecermos nesta humildade dia após dia, buscando verdadeiramente, porque a Tua Palavra diz que Tu, Pai, resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Glória somente a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos abrir então as nossas Bíblias, para quem ainda não abriu, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, e vamos começar agora a nossa leitura. Primeiro de Crônicas 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. E estavam armados de arco, e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita, e Jeziel e Pelete, filhos de Asmavet, e Beraca, e Jeú, o anatotita, e Ismaías, o gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josabad, o Gederatita, Eluzai, e Jerimote, e Bealias, e
e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, e Joelá, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. E seus rostos eram como os rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismaná, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabad, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gad, foram dos capitães do exército. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú e Ziltai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naftali, 1.000 capitães,
e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. E de Asser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Robenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos, de mais perto até Issacar, e Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, gado, miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Glória a Deus, amados. Glória somente a Deus. Abram as vossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 25. Ezequiel, capítulo 25. E vamos começar a leitura deste capítulo. Ezequiel 25. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas, e eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel, portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto dizem Moabe e Seir: eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei ao lado de Moabe, desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. E aos do Oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles, portanto assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão à espada. E exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto os filisteus se houveram vingativamente e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os querteus,
e destruirei o restante da costa do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Amados, ainda hoje falei sobre vingança com uma pessoa e nós estivemos bem cientes de uma coisa: a vingança nunca somos nós que fazemos. Nós agimos de alguma maneira por estarmos em conformidade com a vontade de Deus, mas nunca em termos vingativos. Porque, amados, quando nós estamos à procura de vingar alguma coisa, nós já não estamos a ir para Deus, nós estamos a ir para outro caminho. Então, quando nós sentimos esse sentimento de vingança quando alguém nos faz mal, isso é humano, toda a gente tem. Toda a gente tem. Os humanos têm todos isso mesmo. Então cabe a nós escolhermos darmos aso a isso ou não, darmos lugar a isso nas nossas vidas ou não. Então, em vez de nós estamos com... Ok, vem esse sentimento de... E vem à nossa cabeça, à nossa mente, um querer de vingar. Amados, nós vamos para Deus. Ele é o vingador. Nós nem temos que pensar nisso. Quando alguém nos quer mal e quando alguém nos faz mal, nós temos que permanecer em Cristo Jesus. Nós não temos que estar ali a vingar ou vou maquinar uma maneira da pessoa. Mas não nos cabe a nós fazer nada disso. Cabe somente a Deus. O que é que Jesus fez quando Ele esteve aqui? Ele não vingou nada. Quando o injuriavam, Ele não injuriava de volta. Quando o maltratavam, Ele não maltratava de volta. Amados, e nós não temos que estar aqui a viver para a vingança. Porque aí o nosso foco já não é Deus, o nosso foco não é Cristo. E nem sequer estamos com o Espírito Santo, porque quando os discípulos quiseram se vingar e disseram: Senhor, queres que oremos e que deixe fogo do céu para os consumir? Jesus respondeu: vocês não sabem de que espírito sois. Então, a vingança não nos cabe a nós. Nós temos que ser amáveis em Deus, para a glória de Deus. E também não temos que ser assim simpáticos com todos e tolerar pessoas que não gostam de nós. Mas isto não significa que nós não estejamos em Cristo. Isto não significa que nós façamos as coisas por nós mesmos. Não. É exatamente isso. Nós temos que saber que espírito é que nós somos. E nós somos do Espírito Santo. Pelo menos as pessoas que são do Espírito Santo. Então, amados, de verdade e de coração eu digo, em vez de tu quereres vingar-te por ti próprio ou vingar alguma coisa, deixa isso para Deus. Deixa tudo para Deus. Caminha para Ele e vais ver uma coisa. O teu coração vai estar tão livre e tão bom. É tão... em Cristo Jesus somente. E isto é maravilhoso, amados. Maravilhoso. Glória somente a Deus. Amados, abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. É um capítulo assim longo, por isso nós vamos começar aqui a nossa leitura. Só vou beber aqui um pouco de água. Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e lançou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava a oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito,
e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à morte, até à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforjes ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos à espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe.
E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Diz-nos, replicou-lhes. E replicou-lhes: Se vos disser, não o crereis. E também se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Glória a Deus, amados. 2 coisas muito rápidas que eu quero dizer aqui, por isso, se Deus permitir, irei dizer. Versículo 36 diz: Disse-lhes, pois, mas agora, Jesus disse assim: Faltou-vos alguma coisa quando eu vos mandei sem nada? Eles disseram: Nada, não faltou nada. E Jesus disse assim: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Aqui ele não estava a dizer isto por falta de fé ou porque iriam necessitar de alguma coisa para além da palavra de Cristo Jesus. Reparem o versículo 37. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Ou seja, era preciso haver esse querer, esse quase egoísmo, esse medo para haver espadas. Eles tinham que ter espadas para que esta passagem se cumprisse. E com os malfeitores foi contado. Então, muitas das coisas que nós tentamos entender em Cristo Jesus, o que é que isto significa? O que é que isto não significa? Amados, muitas das coisas é para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Então, amados, e logo a seguir, eu comovo-me muito com este versículo 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. Amados, vocês estão a entender? Ele disse assim: Senhor, estão aqui 2 espadas. Só temos isto aqui, não temos mais nada. E Jesus disse: Basta. É o suficiente para dizerem que eu sou malfeitor. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, que tudo se cumpriu. E é maravilhoso, amados. É maravilhoso. Muitas pessoas também dizem que a falta de fé é aquilo que Jesus passou logo a seguir. Porque ele não teve fé suficiente. Amados, versículo 53 diz: Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amados, eles não tiveram força, ou Jesus não teve falta de fé. Não, tem que se cumprir todas estas coisas. E então Jesus diz assim: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
Amados, isto é a verdadeira fé. Isto é a verdadeira fé. Logo a seguir, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente. E agora esta parte, eu acho muita piada quando as pessoas dizem isto. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Só que as pessoas de hoje em dia dizem assim, não, está mesmo provado cientificamente que isto pode acontecer. Amados, não interessa se está provado ou não. Isto está tão explícito aqui e Lucas é tão de detalhes que isto aqui não é uma comparação com alguma coisa. Ele não está aqui a exagerar, amados. Agora, claro, com os testes todos que se fazem, dizem, não era possível acontecer isto. Amados, mas quando nós dizemos assim, olha, está provado cientificamente, nós estamos a fazer com que a fé do outro se baseie no que a ciência prova, a ciência deste mundo prova. E nós não temos que viver dessa maneira. Glória a Deus por haver tudo isso. Glória a Deus, mas a nossa fé não está firmada nas coisas deste mundo. A nossa fé está na palavra de Deus, amados, e tem que estar enraizada aqui. Não é porque está provado que nós... eu acredito, porque é possível. Se for assim, então a tua fé nem é fé. Tu precisas de ver para crer. E amados, isso deixa de ser fé. Quando tu recebes, já não tens que acreditar naquilo que não estás a ver. Então, amados, nós devemos mesmo fazer algo que é orar a Deus em todo o tempo para que se faça somente a sua vontade nas nossas vidas. Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, ajuda na minha incredulidade. E devemos orar em conformidade com a Bíblia, em conformidade com a palavra de Deus. Amados, glória a Deus. Permaneçam na Bíblia para que ela permaneça em vós até amanhã, se Deus permitir, e somente Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém.